E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso gratuito de Química para o EAN 2018. E hoje a gente vai falar da primeira parte aí de fracionamento de mistura. Só lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever. É muito importante que você se inscreva no canal. Tem gente que está assistindo toda a playlist, inclusive do curso passado, assistiu a playlist, mas não se inscreve. Se a pessoa assistiu toda a playlist é porque gostou, pô. Se gostou, deixa teu like e se inscreva. Ajude o professor aqui, tranquilos? Então vamos lá. Quando a gente fala de fracionamento de misturas, é preciso a gente entender que trata-se aí de separar, tá? De separar misturas. A gente viu na aula passada que as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, tá? A gente já sabe o conceito de homogêneo, já sabe o conceito de heterogêneo. Se você ainda não viu, assiste a aula passada. Então, esse termo pode vir tanto como fracionamento de mistura, quanto também separação de mistura, ou processo de separação de misturas, ou também como análise imediata, tranquilos? Hoje a gente vai falar basicamente aí de separação de mistura, no caso heterogênea, sólido-sólido, tá? Primeiramente, é muito fácil você entender esse assunto, porque é do dia a dia das pessoas. Quando você, por exemplo, vai fazer um café, você coloca lá o pó da água, tal, o açúcar, e depois você utiliza ali um filtro, né? Ou um saco de café, como os mais antigos utilizavam, no interior também se utiliza ainda muito. Você está na mesa fazendo o processo de quê? De filtração, separando o pó do café da água, né? Bem tranquilo. Quando você passa um aspirador de pó na casa, também filtração, né? Muito tranquilo também. Então não tem como aí você dizer que você não conhece processos de separação de mistura. Então é o dia a dia. Você está careca de ver todos os dias sua mãe aí separando o feijão do pedregulho ou limpando as palhas que estão ali no milho. Então você sabe certamente processo de separação de mistura. Então o primeiro processo que a gente vai ver aqui é justamente a catação, tá? Catação. Catação é justamente o que você sabe, é catar. É você pegar aí com a sua mão e retirar, né? Tirar uma peça de outra. No caso do feijão aqui, você pega o pedregulho, tira do feijão. Mas tem que ter um tamanho que você consiga pegar, tá? Catar é pegar. Se for muito pequeno, dá até para você tirar com uma pinça. Dá. Consegue fazer catação com uma pinça? Consegue sim. Pega uma pinçazinha e vai separando. Um alicatezinho também. Isso aqui, a catação, ela é mais por questão de tamanho, tá? Se um tamanho for razoável, você consegue fazer o processo de catação perfeitamente. Então é um processo mecânico aí de mistura heterogênea sólido-sólido. Professor, se for muito pequeno, dá para fazer catação? Aí é meio complicado, né? Por exemplo, sal refinado e açúcar refinado. Dá para você fazer catação? Não sei se vai dar, né? Porque você não consegue nem distinguir quem é o açúcar e quem é o sal, então não dá pra você fazer isso aí com a mão, né? Nem com uma pinça, porque todo mundo é igual ali. Pô, é complicado, né? Sal refinado e açúcar refinado, essa foi foda. O outro processo de separação de mistura é a ventilação, tá? Ventilação. Esse aqui é bem tranquilo. Na ventilação, você tem que levar em consideração a questão da densidade aí dos materiais envolvidos. Você pega, por exemplo, aqui a mulher está utilizando o quê? O processo de ventilação para separar a palha aqui do milho, né? Você joga para cima, aí o vento vai e bate e leva o menos denso, tá? Ele é bem levinho, que o vento consegue levar. Aí você consegue separar aí o milho ou o arroz, tá? Das palhas velhas aí. Então você tem que levar em consideração a densidade, essa é a ventilação. O outro processo bem tranquilo também é a peneiração ou tamização, tá? A tamização ou peneiração. Nesse processo aqui você tem que levar também em consideração ao tamanho dos materiais envolvidos, tá? Você consegue separar, por exemplo, a areia de algumas pedras, tá? Por exemplo, isso aqui é uma peneira grande, muito utilizada em construção civil. Você pega a peneira, joga a areia aqui, né? Aí a areia passa aqui, que ela é um pouco menor. E os pedregulhos ficam aqui em cima, as palhas, e você consegue ter uma areia bem limpinha, né?
tamização ou peneiração. No laboratório, aquela peneira é chamada de tamiz, por isso que é tamização. Mas pode vir na tua prova também com o nome de peneiração. Muito tranquilo também. E aqui é a levigação, tá? Levigação. Também é um processo também bem simples, processo mecânico, que você utiliza basicamente a corrente de água, tá? Também você leva em consideração também aqui a densidade. Isso é muito utilizado em garimpo. Você pega uma bacia dessa aqui, que eu não sei o nome disso aqui. Pega uma bacia junto com ouro, pé, areia, né? Você bota na corrente. A corrente de água leva toda a areia e fica só as pedras. Aí você consegue verificar ali as pedras preciosas, tá? Então você vai levar muito em consideração também a densidade. Levigação de mistura aí em relação à mistura heterogênea sólido-sólido. Outro, separação magnética. Separação magnética. A separação magnética também é chamada de imantação. Aqui basicamente é o que está mostrando a figura. Poxa, eu voltei aqui muito. É o que está mostrando a figura aqui. Você pega um ímã e consegue atrair as limalhas de ferro. Geralmente, nas provas, eles colocam limalha com areia, limalha com enxofre, enfim. Ele faz uma mistura e vai te pedir aí qual é o processo de separação de mistura. Nesse caso aqui, para você pegar as limalhas de ferro de uma quantidade de enxofre ou separar da areia, você pode utilizar aí a separação magnética. Esse aqui também é muito interessante. Veja a seguinte situação. Você tem areia e serragem, tá? Como você faz para separar? Ah, eu posso utilizar a catação? Porra, a serragem é bem fininha, a areia é bem fininha. Se tu for utilizar a catação, eu vou dizer que tu é um ninja. Como é que tu vai saber conseguir pegar tintim por tintim, são bem pequenininho? Nesse caso aqui, é preferível que tu faça a flotação. O que significa isso? Tu pega a areia e serragem e taca a água aqui dentro, tá? O que vai acontecer? Como a serragem é menos densa que a água, ela vai ficar o quê? Boiando. E a areia é mais densa que a água, vai ficar no fundo. Então você consegue pegar aqui a serragem e retirar e vai ficar só a areia. Se eu não utilizar a água, você tem que utilizar um líquido aí que tenha uma densidade intermediária. Por quê? Tem que ser, vamos dizer assim, mais denso que a serragem e menos denso que a areia. No caso da água aqui foi perfeitamente isso. Aí como ela é mais densa que a serragem, ela jogou a serragem para cima. Como ela é menos densa que a areia ficou embaixo. Então você pode utilizar também a flotação. Outro processo de separação de mistura, chamado de dissolução fracionada, tá? Dissolução fracionada. O nome é feio, mas é bem tranquilinho, dá para você entender. Pessoal, eu não quero que você fique gravando essa questão de fracionamento de mistura, eu quero que você entenda o fundamento, porque se você entender o fundamento na hora da questão, você consegue resolver. Isso aqui cai muito em prova, cai muito mesmo. A última vez caiu aí destilação fracionada, lá do petróleo, né? E agora, tá? Então preste atenção nessa aula, porque eu acho que pode ser uma questão de prova, tá? Esta aula e mais as outras que vai ter para frente do mesmo assunto de fracionamento de misturas. Então veja a seguinte situação, olha só. Eu tenho areia e sal misturado. Professor, eu posso fazer catação? Cara, tu tá invocado com catação. Areia e sal é muito pequeno, como é que tu vai... Mas se for sal refinado, e agora? Como é que tu vai separar com catação? Então aqui faz o seguinte, coloca água. Só que aqui, o que vai acontecer? A água ela vai dissolver o sal, tá? A água ela vai dissolver o sal. Aqui vai ser preciso tu utilizar outros métodos de separação de mistura. Por exemplo, a filtração. Você vai pegar essa água que está misturada com sal e areia e vai colocar no papel de filtro. O que vai acontecer? A areia vai ficar aqui e vai passar somente a solução. Então aqui vai ficar água salgada e aqui a areia. Pelo menos a areia da água salgada você já fez. Professor, se eu quiser o sal, só o sal, e agora? Aqui você pode utilizar, por exemplo, ebulição. Aí nesse caso você vai perder a água, vai ficar só o sal. Você taca fogo aqui, a água toda evapora e fica só o sal. Professor, mas eu quero também o sal e a água. Aí aqui você vai utilizar um método de separação de mistura homogênea. E um foguete tocou aqui, né? Por que homogênea? Porque você está observando que só tem uma fase, né? O
que é justamente a destilação, certo? A destilação, justamente para você aproveitar tanto o sal quanto a água, tá? Então, destilação é um processo de separação de mistura homogênea. Mas aí tem dois tipos de destilação. Eu tenho a destilação fracionada, tá? A destilação fracionada. E eu tenho também a destilação simples, tá? A destilação simples. Professor, qual a diferença dos dois, tá? Eu vou te ensinar um macete que eu já até ensinei no curso passado, que muita gente gravou, né? Gostou muito. Olha para cá, ó. Simples, tem S, tá? Tem S. Então, note que todas as duas vai ter líquido, certo? Todas as duas têm líquido. Mas essa aqui que tem S, ela tem S. Só que esse S daqui é o quê? É de sólido. Então, na destilação simples, é para líquido e sólido. Veja que aqui não tem S. Tem S aqui? Não. Então, é para aqui líquido, líquido. Tá? Líquido, líquido. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a fracionada ou a simples? Professor, a simples. Por quê? Porque tem sal. Sal é sólido. Perfeito, garoto. Muito bem. E é isso aí. Então, na dissolução fracionada, ela por si só não resolve o problema. Por quê? Você tem que utilizar a filtração e pode utilizar a ebulição ou a destilação fracionada, tá? No caso aqui, a destilação simples, quer dizer. Tá? Não, por si só não resolve o problema. Mas você já consegue aí separar de fato a areia do sal. Tá? Tranquilo? Então, recapitulando. Eu tenho areia e sal. Eu quero separar a areia do sal. Eu coloco água. Vai virar uma mistura aqui de sal, areia e água. Você vai fazer o quê? Filtrar para separar a areia. Você conseguiu separar a areia, a solução passou aqui no filtro. Só que esta solução aqui é de água e sal. O que tem que fazer? Se eu quiser aproveitar a água e o sal, eu faço destilação simples. Se eu quiser apenas o sal, eu posso tocar fogo aqui, deixar a água evaporar e ficar apenas o sal. Aí eu separei a areia do sal. Bem tranquilo? Na próxima aula nós veremos separação de mistura heterogênea sólido-líquido. Tranquilo? Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, senta o dedo no like, garoto. E até a próxima. Falou!